Bom, na prática, falta um ano para o primeiro turno das eleições de 2026. O cenário político ainda é super nebuloso, tem espaço para reviravoltas a mil. Na ala da esquerda, a candidatura de Lula parece muito consolidada, não há nada no cenário que nos permita avaliar a possibilidade de uma outra candidatura. E na ala da direita, aí a coisa está embolada. Tem uma entropia na direita, uma desorganização, um bate-cabeça deixado pelo vácuo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem uma demora para Bolsonaro escolher um sucessor, porque ele está, ele próprio, inserido numa baita dúvida, numa baita incerteza. Já foi condenado, a execução de sua pena ainda não começou e não se sabe se ele, de fato, vai colocar ali das bênçãos para um nome ou para outro, ou se ele vai ter esperança de sair de uma eventual condenação, como eles ficam alimentando o tempo inteiro com essa história da anistia. De forma que nós temos muito mais perguntas do que respostas. Mas vou chamar o Pedro Figueiredo para, pelo menos, ele dar as respostas possíveis até essa altura do campeonato. Pedro, lembrando, como diz a minha amiga Andréa Sadi, daqui para a eleição tem 100 anos e não um ano. Falta pouco, mas falta muito, né, Natuza? Olha, a gente está aqui no Palácio do Planalto porque a disputa é sobre quem vai subir aquela rampa ali no dia 5 de janeiro de 2027. Vai ser a primeira vez desde a redemocratização aí que você vai ter essa posse, né, do presidente da República a partir do dia 5 de janeiro e não mais no dia 1º de janeiro. Bom, o fato é que ontem o TSE já abriu ali o código-fonte das urnas, o que para o tribunal é considerado o início do período eleitoral efetivamente. Começa aquele calendário que é um calendário regressivo para as eleições do ano que vem. O candidato governista é o presidente Lula. Lula já disse que será candidato se tiver saúde e que só vai entrar para ganhar. Mas não há outro nome dentro da esquerda. A avaliação dentro do governo é de que Lula conseguiu recuperar a sua popularidade, o governo vinha mal, mas que acertou o tom na estratégia ali do discurso da justiça tributária, também na estratégia de se posicionar contrariamente à PEC da blindagem, ainda que o governo tenha liberado a votação lá na Câmara dos Deputados, mas se posicionou de maneira contrária. Isso tudo fez com que o governo tenha voltado a respirar e a respirar bem, com fortes chances aí, com grande favoritismo, entrando com favoritismo nessa disputa, se o nome de fato for o presidente Lula. O principal rival do presidente Lula é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Só resta saber se ele será ou não candidato, porque Tarcísio de Freitas tem dito a interlocutores próximos, a subordinados, que ele não será candidato à presidência da República, que será candidato ao governo do estado de São Paulo, à reeleição. Mas há uma avaliação dentro do próprio PL de que Jair Bolsonaro, na virada do ano, dará a bênção ao nome de Tarcísio de Freitas e que ele está esperando um pouco mais para que até lá ele continue sendo, ele, Bolsonaro, a principal liderança da direita no país, porque avalia-se que quando ele passar esse bastão para outro, ele perderia essa centralidade nessa liderança, mas que o nome seria mesmo Tarcísio de Freitas. A ver, então, qual será efetivamente esse nome da direita. A gente preparou uma ilustração com esse xadrez eleitoral. Olha, além de Tarcísio, também se fala muito no nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é do PSD, que recentemente se reuniu com empresários, está tendo o nome testado. Outro nome do PSD é do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ele quer se cacifar aí para o Palácio do Planalto, mas tenta conseguir ganhar tração. Quem já lançou pré-candidatura foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem a dificuldade de fazer o seu nome se tornar nacional, né? Além disso, há 3 nomes ali dentro da família Bolsonaro. A gente está falando ali do nome de... esqueci, claro, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que corre um pouco mais por fora, mas é cotado para chapas presidenciais de alguma forma. Dentro da família Bolsonaro, você tem Michele Bolsonaro, sempre vista como um nome, ela que já declarou ao The Daily Telegraph que não descarta ser candidata, mas a avaliação dentro da cúpula bolsonarista é que ela deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Eduardo Bolsonaro também diz que é candidato à presidência da República, mas isso se torna cada vez mais difícil quando ele permanece nos Estados Unidos e, caso seja condenado por coação no Supremo Tribunal Federal, ficaria inelegível, assim como o pai. Já Flávio Bolsonaro é um nome ventilado, mas tem dito a interlocutores que prefere se candidatar à reeleição para o Senado pelo Rio de Janeiro. Então, o jogo está aberto.
com, nesse momento, as apostas sendo colocadas mais ali na casa de Tarcísio de Freitas, que tem uma ampla preferência de diversos setores empresariais, de setores do centrão, então de diversos partidos políticos de centro, mas que ainda não se decidiu sobre qual será a sua candidatura contra o rival, que até agora tudo indica que será Luiz Inácio Lula da Silva, Natuza, porque quem for eleito vai fazer o discurso ali para a população, ali direto do parlatório, ali para todo mundo que estiver na Praça dos Três Poderes nesse dia da posse. Muito obrigada. Pedro Figueiredo, camarote já aqui comigo. Acho que alguns pontos aqui para a gente avaliar. O Pedro nos contou, por exemplo, que Bolsonaro poderia esperar até o final do ano para dar as bênçãos dele para o seu candidato. E que a cesta de Tarcísio está mais cheia de moedinhas do que a cesta dos demais candidatos. E segundo as fontes do Pedro, isso aconteceria só no fim do ano, porque Bolsonaro não gostaria de perder poder. No momento em que ele der as bênçãos para alguém, ele passa a ser passado. E o alguém que recebeu as bênçãos passa a ser perspectiva de futuro. Aí Bolsonaro fica para trás. Ah, Natuza, mas isso você está diminuindo o poder de Bolsonaro de cabo eleitoral? Não, mas com Bolsonaro preso, esse poder é bem mais restritivo, é bem mais restrito, ainda que ele tenha uma base super sólida, super fiel. Bolsonaro, quando estava livre, não se engajava em campanha nenhuma. Imagina Bolsonaro preso, ponto número 1. Ponto número 2, qual é o interesse do ex-presidente Bolsonaro de sair do jogo? Porque ele sempre raciocinou, e das vezes em que eu tive com Bolsonaro no início desse ano, ele sempre raciocinou tendo Lula como uma espécie de padrão. Ora, se o Lula estava preso e anunciou sua candidatura e foi até o finalzinho, para depois a Justiça Eleitoral dizer não pode ser candidato, tem que ir o seu vice, e aí o Fernando Haddad virou o candidato, por que com Bolsonaro seria diferente? Tem uma diferença aí nesses dois tempos em relação a esses dois personagens. E a diferença se chama um projeto da anistia, que não foi completamente enterrado.